Salve, salve, galerinha do sexto ano, tudo bem? Vamos continuar então o nosso estudo sobre a Grécia Antiga. Separei aqui três links, aqui três abas para mostrar para vocês, tá? E nós vamos então continuar aqui agora o nosso estudo sobre a nossa querida Grécia Antiga, tá? Vamos falar hoje sobre Atenas e Esparta. Eu vou abrir um link aqui, um quiz para fazer com vocês já já também, beleza? Então, sem perder tempo, vamos falar das duas mais famosas cidades aí da Grécia Antiga, tá? Então, ó, lembrando, vamos começar aqui pelo mapa. Esparta, circula em Esparta, Atenas, circula em Atenas. Essas duas cidades aí, durante o período da Grécia Clássica, né? Vão se tornar aí as duas principais cidades da Grécia. Então, lá no princípio, quando os povos aqueus, dórios, jônios e eólios começaram a habitar essas terras, eram outras cidades as mais importantes, né? Mas com o desenvolvimento da civilização grega, Atenas e Esparta acabaram se tornando as cidades mais importantes aí, as mais relevantes, e nós vamos falar sobre elas na aula de hoje, tá bom? Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui de Atenas. A cidade de Atenas, vamos olhar aqui no mapa. Ó. Então, Atenas fica aqui na região da Ática. Olhem aqui Atenas, onde está, próxima ao mar, né? Então, Atenas ficava ali na região da Ática, tá? Que fica no sul da Península Balcânica. E essa foi uma das únicas cidades que não foi dominada pelos dórios. Lembram dos dórios que chegaram na Grécia por volta de 1200 a.C., dominando todo mundo? E então, a cidade de Atenas, né, ela não foi dominada pelos dórios. E nessa cidade predominavam então ali naquela região os eólios e o povo jônio, tá? Todos eles eram considerados gregos, tá, pessoal? Então a cidade se desenvolveu ao redor da Acrópole e da Ágora, que é isso daqui, ó. Então a Ágora era como se fosse o centro da cidade, tá? A Ágora, o mercado central da cidade, e a Acrópole era onde as decisões políticas também eram tomadas, tá bom? Então, ao redor dessas construções que a cidade da Grécia se desenvolveu, tá? Ao redor, então, que as casas eram construídas, muralhas para proteção da cidade eram construídas, tá? Então, foi ao redor dessas construções, beleza? Então também foram erguidos muros aí para proteger a cidade de invasões. E como que era o solo dessa região ali da Ática, pessoal? O solo da região onde ficava Atenas era pouco fértil para a produção de cereais. Então fazer agricultura ali era um grande desafio. Mesmo assim, apesar disso, apesar desse problema, né, de pouca fertilidade, eram cultivadas ali por eles a árvore da oliveira e da videira. Dessas árvores, dos frutos dessas árvores, eles produziam a azeitona, tá, que era comestível, e também o azeite de oliva, tá, o azeite vindo da azeitona. Também produziam aí com a videira, produziam uvas, né, e faziam vinho com elas. E o comércio de azeite e de vinho, que era uma das especiarias aí dos atenienses, fez com que o comércio de Atenas se desenvolvesse bastante. Ó. Então, o comércio desses produtos de azeite e de vinho se desenvolveu muito e enriqueceu muito a cidade. Eles vendiam azeite, vendiam vinho aí por todo o mar Mediterrâneo, até para os egípcios, por exemplo, eles também vendiam, faziam comércio, tá? Continuando, pessoal, podem virar a página. Bom, a cidade de Atenas, ao longo da sua história lá na Grécia Antiga, ela teve quatro tipos de governo, quatro formatos de governo, tá? No início de Atenas, então, predominava a monarquia. O que é monarquia? A palavra monarquia é uma palavra grega, tá? E que significa governo de um rei. Então, no início da história de Atenas, Atenas era governada por um rei. Esse rei era o maior proprietário de terras da região e ele, então, comandava a cidade de Atenas. Porém, conforme o tempo foi passando, essas terras acabaram sendo divididas entre os filhos desses reis, tá? E então as terras foram distribuídas pelos descendentes do rei, os filhos do rei, e então o poder, né, o poder de mandar no território de Atenas também foi dividido entre esses descendentes, tá? Então nós chamamos esses descendentes dos reis de aristocratas. A palavra aristocrata também é uma palavra grega que significa
governo de poucos, ou seja, eram aí os descendentes dos reis que governavam, eram poucas pessoas que governavam todo o resto da galera que vivia em Atenas, tá? E o sistema de governo deles, então, dos aristocratas, que eram poucas pessoas, era chamado de aristocracia. Então, como eram poucos que governavam, normalmente os maiores fazendeiros, os maiores proprietários de terra, como eles governavam seguindo interesses próprios, nem sempre aí as leis e as decisões tomadas por esses aristocratas beneficiavam todas as pessoas em Atenas. A sociedade de Atenas era dividida dessa maneira. Então, acima de todo mundo existiam os eupátridas, que eram os proprietários e descendentes dos jônios, né, dos fundadores da cidade. Os eupátridas era a galera mais privilegiada, tá, os mais poderosos. Abaixo deles vinham os demiurgos, os atenienses chamavam de demiurgos. Quem eram os demiurgos? Pequenos agricultores, artesãos e comerciantes. Também haviam os metecos, que eram pessoas estrangeiras vindas de outras regiões, de outras cidades. Eles não tinham muitos direitos ali em Atenas. E, claro, haviam também os escravizados. Então, em Atenas se formou um tipo de governo chamado de aristocracia, onde apenas os descendentes dos reis governavam. E como eram poucos que governavam, nem sempre eles levavam em consideração os pedidos de todas as pessoas, até dos mais pobres. Tá? Vejam que eu falei da escravidão, né? Então, nós vimos que no Egito e na Mesopotâmia também existia escravidão. No mundo grego também existia escravidão, pessoal. Então, leiam comigo aqui o texto em azul. Assim como acontecia em vários povos da antiguidade, haviam escravizados na maior parte das cidades gregas. Em Atenas, a maioria deles era composta de prisioneiros de guerra e seus descendentes. Um grego também poderia ser escravizado caso não conseguisse pagar suas próprias dívidas. Então, nesse caso, a pessoa era escravizada por seu credor durante um período determinado como forma de pagamento. O que é credor? Olhem aqui no final da página. Credor é aquele a quem se deve dinheiro ou outra coisa. Então, se alguém, ou a pessoa era escrava, virava escrava por guerra, ou a pessoa nascia filha de escravos e por isso era escravo também, ou ela devia para alguém e aí tinha que virar escrava dessa pessoa para quem ela devia até pagar, tá? Olhem esse vaso de cerâmica grego, que os gregos chamavam de ânfora. Então, olhem só, uma das principais ocupações dos escravizados na Grécia Antiga era a prática da agricultura, sobretudo para a produção de azeitonas e uvas. A imagem na ânfora representa escravizados trabalhando na colheita da azeitona. Então, haviam muitos escravizados que trabalhavam para os grandes fazendeiros aí na produção da agricultura. Então, é claro que os escravizados eram colocados para trabalhar aí nos piores trabalhos. E já essa outra imagem, né, esse outro vaso, essa outra ânfora mostra, essa imagem representa uma cena de um funeral. Nela, enquanto o dono cumprimenta a família do morto, seu escravizado segura um escudo e capacete. Os serviços domésticos eram outra grande ocupação dos escravizados na Grécia Antiga, então olhem só. Então os escravizados ou trabalhavam na agricultura para os seus donos, ou trabalhavam aí como guardas, ou eram obrigados a servir no exército aí das cidades-estados gregas, né? Lembrando que cada cidade era uma cidade-estado, cada cidade era independente uma da outra, tá bom? Letra A, pessoal, vamos lá. Qual a origem da maior parte dos escravizados lá em Atenas? A maior parte dos escravizados era composta de prisioneiros de guerra ou de seus descendentes. B. Um grego livre poderia se tornar escravizado? Sim, um grego livre poderia se tornar escravizado se não pagasse suas dívidas. Nesse caso, ele passava a ser escravizado pela pessoa para quem ele devia. C. Que atividade os escravizados representados na ânfora são esses vasos, o que eles estão fazendo ali? Os escravizados estão fazendo um trabalho agrícola, a de colheita de azeitonas, e tem outro escravizado aqui trabalhando como guarda, soldado. E letra D. Qual era a importância do trabalho escravo na sociedade ateniense? Gente, os escravos faziam os principais trabalhos. Eles eram colocados então para produzir comida, por exemplo. Então, espera-se que os alunos percebam que os escravizados, apesar de não terem prestígio social, então apesar deles não serem muito respeitados, né, não terem direitos, eles eram muito importantes para a sociedade ateniense, pois realizavam funções essenciais para a manutenção dessa sociedade, como a produção de alimentos. Tá bom, galera? Então eram os escravos aí que trabalhavam no pesado. Podem virar a página
depois de responder ali a B, C e D, vamos continuar aqui falando sobre Atenas, tá? Gente, passado um tempo, aquele governo dos aristocratas, né, que eram os descendentes dos reis, passou a não dar certo. A partir do século VI, teve uma grande crise ali na região de Atenas. Por quê? Porque as pessoas que não tinham muitos direitos, como os agricultores, os artesãos, os comerciantes e também os escravizados, que não podiam participar das decisões políticas, que apenas os aristocratas podiam governar. Então essa galera aqui, ó, os agricultores, os artesãos, os comerciantes e os escravizados, começaram a exigir mudanças em Atenas para que a vida deles pudesse melhorar, para que a maneira deles viverem pudesse melhorar. Então, começaram a acontecer revoltas, debates que fizeram com que em Atenas fosse criado um novo tipo de governo que nunca tinha sido observado em nenhum povo na antiguidade até aquele momento. A democracia, pessoal. Sim, a Atenas, a cidade-estado de Atenas é considerada o berço da democracia. Imaginem que louco. Enquanto Atenas era uma democracia, em outras regiões, em outros povos da mesma época, como os egípcios, por exemplo, o faraó era considerado um deus vivo, um descendente dos deuses. Enquanto que em Atenas, onde eles valorizavam aí o conhecimento, a razão, o pensamento, eles deixavam um pouco a religião de lado nesse momento e achavam que os homens deveriam governar e todos deveriam ter participação política. Olhem que avanço incrível que a cidade de Atenas mostrou aí para a humanidade. Tá? Então vamos falar aqui como funcionava a democracia ateniense. Será que a democracia lá de Atenas era igual à nossa democracia de hoje, que a gente tem no Brasil, onde todo mundo pode votar? Bom, não era bem igual. Vamos lá. Em 594 a.C., quem foi eleito governante de Atenas foi um carinha chamado Solon. Bom, gente, vocês sabem o que é um legislador? O Solon era chamado de legislador. Legislador, olhem aqui a resposta na pesquisa, é uma pessoa responsável por elaborar as leis, tá? Então, o cara que fazia as leis em Atenas, o Solon, para tentar acalmar essa disputa entre os aristocratas e o resto do povo que queria participação política, ele então, para acalmar essa confusão toda, o Solon ele começou a fazer algumas mudanças bem importantes em Atenas. Uma dessas grandes mudanças, olhem o mouse, foi o fim da escravidão por dívidas, tá? A escravidão por dívidas era uma das maiores reclamações aí dos cidadãos de Atenas, porque em épocas de pobreza, muitos deles se tornavam escravos, pois não conseguiam pagar suas dívidas, tá? Então, uma das primeiras coisas que o Solon fez a partir de 594 a.C. foi acabar com a escravidão por dívida. Olhem que a gente já está chegando quase no ano zero aí, no nascimento de Jesus Cristo, tá? Então, ele determinou ainda que a população deveria ser dividida pela renda e não mais pelo nascimento. Então, aqueles aristocratas que eram filhos lá, descendentes dos reis antigos de Atenas, perderam parte do seu poder e então os comerciantes, por exemplo, que tinham bastante dinheiro, os comerciantes de vinho e azeitona e azeite, passaram a ser mais respeitados e passaram a ter mais participação política, tá? Então, olhem aqui como o Solon começou a introduzir aí um sistema de governo mais justo em Atenas, chamada de democracia, tá? É claro que quando o Solon fez essas mudanças não agradaram os eupátridas. Lembrando que os eupátridas eram aí então os descendentes dos fundadores da cidade. Eles eram os aristocratas, então eles perderam poder, eles não mandavam mais sozinhos agora, e eles ficaram bem chateados, tá? Porque eles viram o poder político deles diminuir. Tá? Então, durante aí o governo do Solon, houve sim disputas entre os eupátridas e as outras pessoas da sociedade ateniense por causa do poder. Tanto é que os eupátridas apoiaram aí o governo de alguns tiranos. Olhem só o nome, tiranos. Quem eram os tiranos? Eram homens que governavam sozinhos, quase como uma ditadura a Atenas, e faziam de tudo para que os interesses dos eupátridas fossem respeitados. Então percebam que a introdução da democracia em Atenas, a introdução do direito de todo mundo participar da política, foi um processo lento e demorado e gradual. Não foi assim de uma hora para outra que todo mundo começou a ter participação. Até porque os que mandavam antes, né, os eupátridas, os aristocratas, não queriam perder seu poder assim, né, não queriam dividir o seu poder de uma maneira tão
tão fácil. Então, em meio a toda essa confusão, no ano de 508 a.C., um outro legislador assumiu aí então o poder em Atenas, o Clístenes. Durante o governo do Clístenes, para fazer com que a política em Atenas funcionasse de uma maneira mais eficiente, ele dividiu a população ateniense em 10 tribos, ou, como eles falavam na época, 10 demos. Ele dividiu a população, então, as partes da cidade em 10 tribos, e todas essas 10 tribos ou demos teriam participação igual na hora de tomar as decisões em Atenas. Olhem que incrível, galera. Nós estamos falando de uma cidade que desenvolveu tanto a sua política ao ponto de que todos os cidadãos atenienses pudessem participar das decisões. Tá? Isso não era observado em outras cidades gregas até esse momento. Depois as outras cidades vão copiar isso de Atenas, tá? E isso também não era observado nos outros povos da época, como os mesopotâmicos e os egípcios, tá? Como que funcionava a democracia ateniense? Esse quadro é bem importante, galera. Então, a democracia era dividida em 4 partes. A Areópago, a Eclésia, a Boulé e a Eliésia, tá? Então, o que era o Areópago? Beleza? Era um conselho especial composto dos aristocratas que eram acionados normalmente em períodos de crise. Então, quando tinha uma crise, esses aristocratas recebiam amplos poderes para tentarem governar de uma maneira que resolvesse a crise. Então, percebam que os aristocratas ainda continuaram tendo mais poder que os outros. O que era a Eclésia? A Eclésia era uma assembleia do povo, olha que incrível. E essa assembleia, o povo se reunia lá naquela praça lá chamada Ágora, para deliberar sobre os problemas da cidade. As soluções propostas eram enviadas para a análise da Boulé. A Boulé é esse daqui, ó, o Conselho dos 500. E que poderia sugerir ou não alterações na proposta. Após a análise da Boulé, os cidadãos votavam a proposta, sinalizando com a mão levantada os votos a favor. Se fosse aprovada, a proposta era enviada aos magistrados que elaboravam a lei. Então, os cidadãos de Atenas se reuniam lá na Ágora e aí eles votavam erguendo a mão. Olha que incrível! O que era a Boulé, galera? A Boulé era um órgão formado por 500 cidadãos eleitos por seu demo, para representá-lo. Analisava as leis propostas pela Eclésia. Então, lembra que o Clístenes dividiu em 10 demos, 10 tribos. Cada tribo elegia algumas pessoas aí, 50 pessoas, cada tribo tinha 50 pessoas que eram eleitas por voto para irem lá atuar na Boulé. E eles também serviam aí, trabalhavam aí junto com a Eclésia para formar leis e ajudar a administrar a cidade. E também havia a Elieia, tá? Que é o Tribunal Popular de Atenas, no qual 6.000 cidadãos exerciam o papel de juízes. Olha que incrível. Então, o papel de juízes era composto aí por 6.000 homens aproximadamente, que julgavam crimes, faziam todos os tipos de julgamentos comerciais, crimes, todos os tipos de problemas que precisassem ser julgados, né, em Atenas. Então, olhem que incrível esse quadro, pessoal. Olhando aqui para mim agora. Em Atenas, então, se desenvolveu aí ao longo dos séculos, se desenvolveu um sistema de governo chamado de democracia, onde todos os cidadãos atenienses podiam participar. Olha que louco. Bom, e o próprio Clístenes implantou em Atenas uma coisa chamada ostracismo. O que é isso, galera? O que é ostracismo? E se algum governante eleito não fosse bom, se o cara fosse ruim, um péssimo governante? Bom, o povo poderia pedir o impeachment dele. Olha que louco. O povo poderia pedir que esse governante fosse retirado do poder e não pudesse participar da política e da votação por 10 anos. Isso é incrível e isso é usado até hoje. Por exemplo, nós já tivemos presidentes e presidentas na história do Brasil que já sofreram impeachment e foram retirados do governo. Então lá em Atenas havia uma coisa chamada ostracismo, onde os cidadãos poderiam escrever o nome, olhem aqui, ó, o nome do político em pedacinhos de cerâmica e podiam depositar esses pedacinhos lá na Ágora, numa urna na Ágora, e se tivessem vários votos, o político era removido do seu cargo por um período de 10 anos. Só depois de 10 anos ele poderia voltar a se candidatar a algum cargo político ou votar nas decisões. Então, gente, olha que louco. Atenas tinha um sistema democrático, enquanto que os outros povos da mesma época ainda acreditavam que seus reis ou faraós eram descendentes de deuses.
Que mais, pessoal? Vamos terminar Atenas aqui? Outro governante, então, que veio depois aí do Clístenes foi o Péricles. O Péricles foi durante o governo do Péricles que a democracia de Atenas chegou no auge, no apogeu, no melhor momento, o momento mais de ouro, o momento de ouro aí da democracia ateniense, tá? A democracia ateniense era considerada direta, ou seja, o que é uma democracia direta? Existe a democracia direta e a indireta. Na democracia direta, todo cidadão vota nas leis. E na democracia indireta, os cidadãos elegem um representante para escolher as leis. Lá em Atenas, a democracia era direta. Todo cidadão tinha o direito de participar da eclésia e votar sobre os assuntos que eram votados, discutidos lá na eclésia. Olhem que incrível, tá? Então, quando uma lei era aprovada lá em Atenas pelos cidadãos, essa lei deveria ser cumprida por todos e caso alguém descumprisse essas leis, a pessoa poderia ter ser banida da cidade pelos juízes, tá? Da Elieia. Bom, só que aí começou a surgir um problema aí com a participação política. Por quê, galera? Porque, como no início ninguém recebia nenhum tipo de dinheiro para ir lá votar na política, lá na Ágora, as pessoas mais pobres, os cidadãos mais pobres que tinham que trabalhar para sobreviver, não tinham tempo e nem podiam deixar de trabalhar para ir lá votar na política. Então, o Péricles, ele desenvolveu aí um sistema em que o governo de Atenas, né, seria usado os impostos aí arrecadados em Atenas para pagar uma participação política para os cidadãos poderem faltar no trabalho para irem lá votar na política. Bom, hoje em dia os políticos ganham bastante dinheiro e é aqui em Atenas que surge essa ideia dos políticos receberem um dinheiro para poderem ir lá participar das decisões, tá? Então, vocês estão percebendo como era importante ser cidadão em Atenas? Então, ser cidadão em Atenas era algo importante e valorizado. Todo cidadão podia participar das decisões políticas, todo mundo podia participar da tomada de decisões. Imagine se você pudesse participar diretamente na hora de escolher se constrói ou não uma ponte em Araucária, por exemplo. Tá? Então todos podiam participar da política. Até por isso, a educação aí nas escolas, nas escolas aí de ensino em Atenas, as crianças, os meninos eram ensinados desde crianças a aprenderem aí a participar da política. Olhem que incrível. Então a educação em Atenas era voltada para isso. Eles se dedicavam a ensinar os jovens a participarem da política, tá? Bom, porém, aqui tem um probleminha, galera. Nem todo mundo era considerado cidadão em Atenas. Nem todo mundo. Apenas homens nascidos em Atenas e que fossem filhos de mãe e pais atenienses eram considerados cidadãos. Ou seja, olhem o mouse. Mulheres não eram considerados cidadãos, elas não podiam votar, nenhuma mulher. Os escravizados também não podiam votar, não podiam participar das decisões. Os estrangeiros, né, qualquer estrangeiro que viesse de qualquer outra cidade ou de outro povo, também não podia votar. Então, os únicos que podiam participar dessa democracia eram os homens nascidos de mãe e pai ateniense. Então, não era todo mundo assim. Não era todo mundo mesmo que participava. Eram apenas os homens nascidos de mãe e pai atenienses também, tá? Beleza, galera? Além disso, os estrangeiros, por exemplo, eram muito marginalizados em Atenas. Os estrangeiros, por exemplo, não podiam se casar com mulheres atenienses e, além disso, os estrangeiros também eram obrigados a pagar impostos pesados aí e, além disso, eram obrigados a trabalhar no exército de Atenas também, tá? Então, o maneiro em Atenas era você ser um homem nascido de mãe e pai ateniense. Senão, não seria tão maneiro assim, tá? Só que os estrangeiros trabalhavam em muitas coisas importantes em Atenas. Se não fosse pelos estrangeiros, pelos escravos, não haveria desenvolvimento econômico em Atenas. Os estrangeiros, por exemplo, trabalhavam aí com artesanato, né? Eles eram os grandes responsáveis aí por produção de muitos artesanatos que eram vendidos pelos comerciantes atenienses. Tá, galera? Virem a página, vamos responder aqui. Respondem em seu caderno. Não precisa ser no caderno, podem responder aqui, ó, nesse espaço em branco, galera. 1. Quem era considerado cidadão em Atenas? Então, ó, quem era considerado cidadão em Atenas era isso aqui, ó, apenas homens nascidos filhos de pais e mães também atenienses eram considerados cidadãos. E número 2, quem era considerado cidadão no Brasil atual?
E hoje em dia, galera, como funciona a nossa democracia? Todo mundo é considerado cidadão? Sim, todo mundo é considerado cidadão e todo mundo tem o direito de votar. Então a nossa democracia de hoje em dia não é tão igual à democracia ateniense. Para fechar aqui o capítulo e o bimestre, vamos falar dos espartanos, pessoal. Esparta também é uma das principais cidades-estados da Grécia. Ela era muito inimiga de Atenas, por exemplo, embora em algumas épocas eles tivessem se aliado em guerras contra os persas, por exemplo. Então Esparta, apesar de ser inimiga de Atenas, era uma cidade muito poderosa, principalmente por causa do seu exército. Quem fundou a cidade de Esparta foram os dórios, tá? Lembram dos dórios, que era aquele povo guerreiro que chegou detonando todo mundo, transformando todo mundo em escravo? Menos a região de Atenas, que eles não conseguiram dominar? Pois então. A cidade de Esparta foi fundada pelos dórios, então a gente pode dizer que os espartanos aí são descendentes dos dórios. A cidade de Esparta foi fundada no século 9 a.C. e eu separei aqui imagens das ruínas de Esparta. Olhem só as ruínas de onde era a cidade de Esparta, tá? Lá na região do Peloponeso. E, claro, aqui nós podemos perceber a característica guerreira deles. Eles eram ótimos guerreiros, tanto é que a educação dos meninos espartanos se iniciava na infância, onde eles aprendiam a ser guerreiros desde pequenininhos, tá? Continuando, pessoal, vamos voltar aqui para o livro para finalizar. Então, como os espartanos, eles conquistaram muitas cidades, eles transformaram essas pessoas que eles conquistaram em servos. E eram esses servos, chamados de ilotas pelos espartanos, que não tinham nenhum direito de participar das decisões nas cidades de Esparta, por exemplo. Eram esses ilotas, servos, que tinham que arcar com todo o trabalho. Então eram eles que trabalhavam com comércio, trabalhavam com agricultura. Eram eles que eram botados para trabalhar, tá? Trabalho agrícola, trabalho aí artesanal e também trabalhos domésticos nas casas dos espartanos. Enquanto que os cidadãos espartanos, os descendentes aí dos dórios, eles não se dedicavam nem à agricultura e menos também ao artesanato e a atividades domésticas. Os cidadãos espartanos, eles se dedicavam a outra coisa, a guerra, galera. Os espartanos, olhem aqui, ó, a cena do filme 300, assistam esse filme, tá? Que mostra a guerra entre os gregos e os persas. Os espartanos se dedicavam à guerra. Eles eram os melhores guerreiros da Grécia. Eles eram incríveis, tá? Então, ó, letra A. Qual é a ocupação dos homens espartanos? Os espartanos eram soldados, guerreiros. E letra B. Assim como em Atenas havia um grupo excluído da democracia, que trabalhava enquanto os cidadãos atenienses se dedicavam à política, em Esparta existia uma organização social semelhante, que permitia aos cidadãos espartanos se dedicarem ao preparo militar. Explique como era essa organização espartana. Então, ó, respondam aí. A organização espartana visava transformar os povos dominados militarmente por ela, os ilotas, em servos, que ocupariam todas as atividades necessárias para a manutenção da sociedade, como a produção de alimentos e a execução de obras públicas. Então, quem trabalhava lá em Esparta eram os ilotas, os servos, conquistados de outros povos, enquanto que os espartanos se dedicavam a isso aqui, a guerra. Isso aqui era o máximo para eles. Continuando, pessoal, ó, último trechinho. Então, enquanto que lá em Atenas, a educação lá de Atenas era para formar as crianças para serem políticos, já em Esparta era diferente. Em Esparta, os espartanos se preocupavam em formar bons soldados. Tanto é que a educação dos meninos lá em Esparta começava cedo, eles eram ensinados sobre guerra desde cedo, e inclusive eles tinham que passar por tarefas dificílimas, eles eram expulsos da cidade na adolescência e tinham que sobreviver por anos fora de Esparta, sozinhos, e só poderiam retornar à cidade depois de alguns anos, quando eles aí sim seriam considerados cidadãos de Esparta. Então a educação dos meninos de Esparta eram para formar bons soldados. Imaginem vocês, meninos, na idade de vocês estariam nesse momento tendo que sobreviver sozinhos fora da cidade de Esparta até que vocês pudessem se tornar maiores e voltarem para Esparta para serem soldados. E a sociedade espartana, galera? A sociedade espartana era formada por 3 classes. Claro que a classe principal era a dos espartanos, que eram os descendentes dos dórios, e eles se dedicavam à guerra. São esses aqui, esses são os espartanos, tá? Eles mandavam em tudo.
Abaixo deles existiam os periecos, que eram habitantes ali da periferia da cidade, tá? Eles não tinham cidadania e trabalhavam principalmente com comércio. E haviam os ilotas, que eu já citei na página anterior. Os ilotas, eles eram servos dos espartanos e eles trabalhavam em todo quanto é tipo de trabalho, principalmente agricultura. Tá bom? Como que era o governo? Como que funcionava a política em Esparta? Em Esparta, galera, nós chamamos o sistema político de Esparta de diarquia. Ou seja, o que é uma diarquia? É um governo de 2 reis, enquanto que monarquia é o governo de 1 rei. Lá em Esparta havia uma diarquia, ou seja, eram 2 reis que governavam. Quando o Esparta estava em uma guerra, por exemplo, um rei ia lutar com o exército, enquanto que o outro rei normalmente ficava na cidade para administrar a cidade, tá? E é claro que esses reis eram escolhidos aí nas famílias mais ricas da cidade, os espartanos mais ricos, tá? Além dos reis, havia também um conjunto de anciãos, que eram espartanos idosos, com mais de 60 anos de idade, que ajudavam aí os reis a governar. Eles ajudavam dando conselhos. E também haviam também um cargo de prefeitos, que eram eleitos aí pelos espartanos para governarem aí por um período de 1 ano no cargo. E aí todos os anos essas votações eram refeitas, tá? Bom, podem aí pegar a caneta, respondam o Hora do Estudo, podem responder aí o Hora do Estudo com toda a atenção, com todo o carinho, com todo o capricho. Nós falamos de uma das matérias mais importantes aí do 6º ano, a formação do mundo grego. Falamos como que se formou o mundo grego, falamos como que a cidade de Atenas e de Esparta se tornaram poderosíssimas. A Esparta, por exemplo, tinha um exército formidável, Atenas também não ficava para trás, tinha um exército formidável, e essas 2 cidades vão se transformar aí no período clássico da Grécia nas 2 cidades mais importantes. No bimestre que vem nós vamos falar sobre a cultura grega, sobre a religião, sobre os esportes deles, sobre a arquitetura deles, sobre as artes deles, sobre a filosofia, sobre a história, sobre a medicina. Nós vamos falar mais sobre os gregos no próximo bimestre, então não se preocupem, vocês viram que eu não falei da religião aqui nesse capítulo, tá? Nós falamos apenas sobre política, sociedade e economia. Como que era a política, principalmente em Atenas e Esparta, e como que funcionava a economia, né? Eles eram agricultores, artesãos e comerciantes. E navegavam muito lá pelos mares da região, o mar Mediterrâneo. Fechando aqui, vamos fazer o quiz rapidinho? Respondam junto com o prof, tá? Pausem o vídeo. A cada pergunta que eu fazer, pausa o vídeo, escolhe a sua resposta e aí solta o vídeo de novo para ver se você acertou. Cidade e estado que tinha educação voltada para a formação de soldados. E aí, galera, qual que era a cidade e estado que tinha educação voltada para a formação de soldados? Atenas ou Esparta? Tempo. Esparta, né, galera? Em Atenas as crianças recebiam educação para serem políticas. Próxima. Qual cidade e estado permitia a participação dos cidadãos nas decisões políticas? Era Esparta ou era Atenas? Atenas, galera. Em Esparta eram apenas os anciãos e os reis que governavam. Não havia democracia em Esparta. Próxima pergunta. Qual das 2 cidades teve um governo oligárquico, no qual 2 reis provenientes das 2 famílias mais ricas governavam com o auxílio dos anciãos? Esparta. Muito bem. Próxima. O ensino era voltado para a educação política. Desde cedo os meninos eram orientados para a vida política. E aí, aonde? Atenas ou Esparta? Atenas. Muito bem. Próximo. Durante o governo de Clístenes, a política passou a funcionar da seguinte forma. A população foi dividida em 10 tribos. Em onde que isso rolou, galera? Em Atenas ou em Esparta? Em Atenas, na democracia ateniense, né? Próxima. Nessa cidade-estado, a educação era voltada às artes, filosofia e ao comércio. E aí, Atenas ou Esparta? Atenas. Em Esparta, os meninos eram educados para a guerra. O comércio marítimo foi uma das principais atividades econômicas de quem? Dos espartanos ou dos atenienses? Os espartanos também faziam comércio marítimo, mas principalmente os atenienses, pessoal. Essa era a principal fonte de riqueza de Atenas. E a sociedade era dividida em eupátridas, demiurgos e metecos, e escravizados. E aí? Quem que eram os descendentes dos jônios? Os espartanos eram descendentes dos dórios, não dos jônios. Então é Atenas. Muito bem. Feito isso, galera, joia.
Estudem, pessoal, lá no vídeo no YouTube, tirem dúvidas, façam comentários, busquem outros vídeos no YouTube, outros livros, outras fontes, pesquisem no Google, vejam documentários, assistam os filmes que eu falei para vocês assistirem, caprichem, tá, galera? Bye bye, bom estudo para vocês, tá bom?